Como que você classifica o seu paciente com obesidade? Através do IMC, que é o Índice de Massa Corporal, ou será que nós temos outras avaliações mais interessantes para tal? Meu nome é Linda Via, sou nutricionista, mestre e doutora em nutrição, e nesse perfil ensino como nutricionistas podem ter condutas assertivas no consultório. Pois bem, vejam que para quem já atua no consultório há um bom tempo, sabe que a avaliação do IMC não é muito interessante assim, até porque é um marcador que utiliza o peso e a altura do paciente. Obviamente que nós temos algumas classificações de baixo peso, eutrofia, sobrepeso, obesidade, que são interessantes. Então, pensando numa questão populacional, quando você avalia milhares de pessoas em alguns estudos epidemiológicos, por exemplo, isso é interessante. Você consegue ter um artifício, é um documento, é uma recomendação que pode ser interessante em alguns casos. Porém, no seu paciente, de modo individual, não é um parâmetro assim muito interessante. E é uma questão que nós fazemos já há muito tempo na prática, que é uma avaliação mais aprofundada. Avaliação de pregas cutâneas, de bioimpedância, circunferência, vários tipos de artifícios para que nós possamos identificar a quantidade de gordura corporal, a quantidade de massa magra, de musculatura desse paciente. Afinal, o que mais importa é isso. E, consequentemente, nós temos alguns pacientes que apresentam um peso que está, enfim, dentro do esperado. É um paciente que tem um IMC na eutrofia, só que quando você avalia de modo mais profundo, é aquele paciente que tem mais gordura corporal e menos musculatura, é aquele paciente bem leigamente falando, falsa magra, sabe? Falso magro, falsa magra. Então, para tal, nós também temos essa questão para ser observada. E por um outro lado, você encontra, por exemplo, fisiculturistas, pessoas com uma alta musculatura, bem treinados, que são pessoas que, consequentemente, quando é classificado perante ao IMC, é um paciente com sobrepeso. Só que, obviamente, é um paciente que apresenta mais musculatura e por isso que o IMC ficou com essa classificação. Ou seja, nós temos que ter uma avaliação mais cautelosa e mais profunda. E é justamente isso que um estudo científico publicado pela Lancet trouxe pra gente. Então é isso que eu quero te mostrar para que você veja como que nós podemos avaliar o paciente de modo mais completo. Então, olha aqui, ó. Nós temos duas classificações, de acordo com essa nova classificação, que é uma obesidade pré-clínica e uma obesidade clínica. Qual que é a diferença em relação a sinais e sintomas? Então, olha aqui, ó. Quando esse paciente apresenta uma obesidade pré-clínica, ele não tem, assim, algum prejuízo no seu dia a dia. Não é aquele paciente que fica cansado, subiu 2 degraus ali, ficou cansado, deu uma caminhadinha, ficou cansado. Ele não tem essa alteração de modo expressivo. Não é um paciente que tem muitas intercorrências de dor articular, por exemplo, também. Um outro fator, que esse paciente já apresenta algumas situações que ele tem uma chance maior, um risco maior para algumas intercorrências. Então, não é um paciente totalmente saudável, é um paciente que já tem obesidade pré-clínica, que não tem sintomas ainda muito expressivos, mas que se continuar assim, ele tem chances de migrar para um quadro mais inadequado. Então vejam só, é um paciente que tem chance para um diabetes tipo 2, para alterações cardiovasculares. Então essa é a obesidade pré-clínica. Só que nós temos aqui também a obesidade clínica, já é aquele paciente que tem prejuízo, que fica cansado, que tem dor articular, já é um paciente que tem alterações hepáticas, renais, um paciente com esteatose hepática, por exemplo. Então aqui já é algo mais preocupante. É aquele paciente que já apresenta alterações em exames bioquímicos de glicemia, hemoglobina glicada, colesterol elevado. Então é algo mais preocupante para a gente. Então, por conta disso, esse paciente merece uma atenção mais redobrada. E é isso que esse artigo científico traz para a gente, que é o seguinte: saber estratificar, acompanhar o paciente, para que nós podemos identificar quais têm mais risco e quais têm menos risco. Então, olha aqui que interessante. Ele coloca pra gente, aqui nessa parte 1, paciente 1, ó. Observa que o paciente 1, ele não tem excesso de gordura corporal, ele não tem sinais e sintomas negativos e, consequentemente, é um paciente que tem a musculatura também adequada. Ou seja, é um paciente sem obesidade. Só que o paciente 2 é um paciente, e observe em cima que tem também o IMC de cada paciente. O paciente 2, ele tem excesso de peso? Também não. Ele tem uma musculatura adequada? Sim. Ele tem sinais e sintomas inadequados? Não. Só que é um paciente que tem um diagnóstico perante ao IMC de sobrepeso.
Só que perante essa classificação mais completa de sinais, sintomas, gordura corporal, massa muscular, ele não tem obesidade. Então ele era classificado antigamente como sobrepeso e hoje ele entra como sem obesidade. O terceiro paciente aqui, ó, classificado como sobrepeso perante o IMC. E é um paciente que já tem excesso de gordura corporal. Ele tem uma musculatura que está adequada ou um pouquinho mais baixa. É um paciente que não tem sinais e sintomas, ou seja, ele se enquadra em obesidade pré-clínica. O próximo paciente é um paciente número 4. Então ele tem uma classificação de obesidade perante ao IMC. É um paciente que não tem excesso de gordura corporal. Então é aquele paciente mais forte, que tem mais peso, mas não tem gordura corporal tão acentuada. Ele tem alta musculatura e o paciente então não tem nenhum sintoma, ou seja, ele não tem obesidade. O outro paciente, que é o paciente 4, ele tem classificação de obesidade pelo IMC. Só que é um paciente que tem excesso de gordura corporal. É um paciente que tem uma musculatura ou normal ou mais baixa. E é um paciente que não tem sintomas, não tem alterações de sinais e sintomas. Ou seja, obesidade pré-clínica é a classificação desse paciente. E o último paciente, que é o paciente 6, ele apresenta obesidade pela classificação do IMC. E é um paciente que apresenta excesso de gordura corporal e a musculatura está ou normal ou mais baixa. E é um paciente que tem sinais e sintomas, sim, decorrentes da obesidade. Então, por conta disso, ele tem uma obesidade clínica. Olha só como é diferente. Essa classificação nada mais é do que a gente já faz no consultório há muito tempo. Mas agora é uma comprovação científica da nossa aplicação no consultório. Então, por conta disso, saibam que essa classificação é bem importante. E, obviamente, que nós temos que planejar a prescrição, a avaliação do paciente perante pregas cutâneas, circunferências, entre outros tipos de artifícios, de acordo com o que você tem no seu consultório. Cada um de nós tem um artifício e está tudo certo, mas é importante avaliar muito além do peso e da altura. E é por isso que eles trazem pra gente uma recomendação aqui que pode ser interessante. Então, olha só. Circunferência da cintura já indica pra gente esse aumento da gordura visceral, da gordura abdominal, que é mais preocupante, que é mais associada com alterações metabólicas que não são tão boas, essa que é a verdade. Por conta disso, ó, veja aqui comigo. Circunferência da cintura para homens seria prejudicial, então acima de 102 centímetros. Para mulheres, acima de 88 centímetros. Além disso, também existe a razão da cintura para o quadril. Então é aferido a cintura e o quadril e faz uma razão desses dois valores. Para homens é prejudicial acima de 0,9. Para mulheres, acima de 0,85. E um outro ponto, que é outra razão, circunferência da cintura, em relação à altura do paciente. Então assim, tanto para homens quanto para mulheres, seria inadequado acima de 0,5. Fato, gente, aqui. Se um paciente seu hoje tem um IMC acima de 40, que é expressivo, a gente já considera que esse paciente tem um prejuízo. Então, é muito mais comum. Fato? Então, também tem um limite desse peso corporal. Chega uma hora que é expressivo demais e, por conta disso, o IMC acima de 40 já é um indício negativo para a gente. Mas, assim, é fundamental que vocês tenham essa consciência que uma avaliação mais aprofundada do paciente é determinante. Então, para a avaliação do IMC, você pode fazer no seu consultório, não é que você não vai fazer mais. Mas o ponto é, nós precisamos de avaliações mais profundas e não só avaliações físicas, mas também de sinais e sintomas, para que nós possamos entender qual que é o prejuízo metabólico desse paciente e como tratá-lo. Até porque o mais importante é que nós tenhamos um excelente tratamento e esse paciente consiga então ter um resultado expressivo. Observe então que para esse propósito, a avaliação de exames bioquímicos também é muito importante, para que você saiba se o paciente tem uma elevação de glicemia, de colesterol, de álcool, de diacho, uma esteatose hepática, entre várias outras questões que são importantes, como ácido úrico, ferritina. E para isso, para quem não conhece, eu tenho um curso especial de exames bioquímicos, para que você saiba mais. Olha aqui na descrição do vídeo que tem o link para que você conheça. É um curso completo para todas as áreas da saúde e que você consiga então saber interpretar exames de modo confiável e assim tratar muito melhor o seu paciente.